Voltamos ao vivo diretamente do Alto do Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, nesta terça-feira, hoje dia 21 de maio, estamos no nosso outono e hoje é dia de falar de direito trabalhista. Dr. Eduardo Gaudêncio, advogado, vindo aqui hoje ao vivo conversar com a gente e esclarecer, ampliar as informações. Se você quiser participar, o telefone está na tela, 3360-1101. Doutor, nesse meio intervalo chegou mais perguntas aqui. Vamos ver aqui. Bom dia, doutor Eduardo. Qual a duração máxima do contrato de experiência? Trabalha 4 meses na empresa e o patrão diz que ainda estou em experiência. Isso pode, doutor? Está certo? Não pode, Adilson. O contrato de experiência ele tem um prazo máximo de 90 dias, certo? Ele pode ter uma prorrogação apenas e um prazo máximo de 90 dias. A partir do momento que passa, do 90º dia, ele passa a ter um caráter indeterminado, ou seja, ele não tem mais data para saída específica e caso o funcionário seja mandado embora, ele vai ter direito a aviso prévio, a multa dos 40% e todos os direitos de um funcionário que não está na experiência. No caso ali do telespectador que mandou a mensagem, ele tem direito a requisitar judicialmente, caso a empresa não converta o contrato dele para contrato indeterminado, que a justiça faça essa conversão e a empresa pague os direitos. Nenhum contrato de experiência pode passar mais de 90 dias. E não existe contrato de experiência sem carteira assinada. É muito comum, principalmente na nossa região, Adilson, o pessoal fazer contrato de experiência e falar assim, vou fazer uma semaninha de experiência com você sem assinar carteira. Isso não existe, tá? Trabalhou para a pessoa, trabalhou para a empresa, trabalhou para quem quer que seja e não teve a carteira assinada, você automaticamente, indiferente, o tempo que você tenha trabalhado, você passa a ter um contrato por prazo indeterminado e a empresa, quando te desligar, ela vai ter que te pagar aviso prévio, 13º, férias e multa dos 40% do FGTS, além de uma multa por não ter realizado o registro da maneira adequada. Perfeito, doutor Eduardo. Mais uma pergunta. Bom dia, doutor. Meu chefe me deu férias 2 dias antes de começar e diz que vai me pagar só quando eu voltar. Quando a empresa deve avisar as férias, doutor? E quando deve ser feito o pagamento das férias também, né? Bom, as férias têm que ser avisadas para o funcionário, no mínimo com 30 dias de antecedência. Uma dúvida muito comum de todo trabalhador é quem escolhe o período das férias. Eu não posso escolher quando que eu vou tirar as férias? A regra geral, não. Infelizmente, pela lei, quem decide quando você vai tirar as férias é a empresa. Então, é ela que vai decidir, com exceção apenas do funcionário estudante, que ele tem o direito de tirar as férias no período de férias escolares. Ele pode fazer concomitante, o trabalho, férias do trabalho com o colégio, e os funcionários que são da mesma família e trabalham na empresa. Então, o marido tirou as férias, se a mulher trabalhar na mesma empresa, ou os filhos, as férias podem ser juntas para que a família possa tirar as férias juntos. O resto, as férias, quem escolhe a data é a empresa. E o pagamento ela tem que acontecer até 2 dias antes de você tirar as férias, com um acréscimo de 1/3 constitucional. Ou seja, o teu salário ele tem que ser acrescido de mais 1/3 antes de você tirar as tuas férias, tem que ser pago 2 dias antes. Então, resumindo, aviso das férias, da data das férias, 30 dias antes, pagamento 2 dias antes. Portanto, você que tem casa trabalhador, fique de olho, fique atento na sua empresa, no seu trabalho, enfim, todas essas leis que você tem direito, baseado na lei do trabalhador, você tem que prestar atenção para você não ser enganado, aí, porque tem muito empresário que quer dar uma de espertinho sempre. Tem mais uma pergunta. Bom dia, doutor. Meu filho é menor de idade e chamaram ele para trabalhar em uma obra, mas eu acho perigoso. Perante a lei, pode, doutor? Não pode. Nenhum funcionário, na verdade, vamos primeiro estabelecer a questão do trabalho infantil. Todo trabalho menor de 14 anos, de pessoas menores de 14 anos, não pode existir. É totalmente proibido. Dos 14 aos 16, Adilson, ele é permitido através da condição de menor aprendiz. Então, tem que trabalhar e tem que estudar com o apoio de uma instituição, um SENAC, um SENAI, um SESI, alguma empresa dando suporte e dando o ensino. Nós temos a Gerar também, nós temos o CIE, são várias empresas que fazem esse cuidado aí do funcionário que está como aprendiz. Dos 16 até os 18, já passa a ter um trabalho padrão com
a única exceção de que eu não posso trabalhar em ambiente noturno, ambiente que venda bebida alcoólica e ambiente que seja insalubre. Então, o trabalho na obra, via de regra, é um ambiente insalubre. É um ambiente que causa um dano à saúde para quem está trabalhando naquele ambiente, naquele local de trabalho ou naquela função. Então, a não ser que esse funcionário, né, esse filho dessa ouvinte, né, esteja trabalhando no administrativo da obra, no escritório fechadinho, ele não pode trabalhar nessa empresa. Menor de idade não pode trabalhar em local que tenha bebida, trabalho noturno ou que seja insalubre, apenas a partir dos 18 anos. Tem que seguir as etapas, como o doutor falou, tem um programa ali Menor Aprendiz, começa ali, tem que dividir o horário de trabalho com estudos e por aí pela frente, né, doutor? Até pegar a idade certa ou ter a idade correta ali para começar um trabalho efetivamente, né? Isso. Bom dia, doutor. Sou operador de máquina e recebo insalubridade de 10% por causa do ruído do lugar do trabalho onde eu faço. Meu amigo disse que está errado, que teria que ser mais o valor, não só 10%. Está certo, doutor, ou está errado essa porcentagem? Seu amigo está certo. 10% ele está errado o recebimento que você está tendo da empresa. A insalubridade, Dilson, ela é paga no importe de 10%, 20% e 40%. Eu não falei errado, eu pulei o 30% de propósito, porque não existe insalubridade de 30%. 30% é periculosidade e é outra base de cálculo. Insalubridade é 10%, 20% e 40%. Para 10%, Adilson, são apenas alguns produtos químicos que têm um dano um pouco mais brando para o funcionário. 20% ele já envolve outros riscos, que inclui o risco do nosso colega ali, que é o de ruído. Então, quem trabalha com ruído, ele tem um adicional de 20% e não 10%. E algumas situações com trabalho um pouco mais degradante, mais agressiva à saúde, por exemplo, o mecânico que trabalha com óleo e graxa, o marmorista que trabalha com pó de sílica, são pessoas que têm um adicional de insalubridade de 40%, né, sobre o salário mínimo nacional. Então, o cálculo é sempre sobre o salário mínimo. Outra função, Adilson, que o pessoal não sabe, mas tem direito a adicional de insalubridade, é a servente de limpeza, ou não importa a função, o nome da função, a nomenclatura não importa, mas o trabalhador que executa atividade de limpeza de sanitários de grande circulação, tá? Quem trabalha com limpeza de sanitários públicos ou de grande circulação tem direito a receber o adicional de insalubridade máximo de 40% sobre o salário mínimo, mas no caso do nosso colega ali é 20% para ruído, 10% está errado. Perfeito, doutor. Doutor Eduardo Gaudense, vamos lá, mais uma pergunta aqui para o doutor. A empresa, doutor, me obriga a chegar mais cedo e trocar o uniforme no trabalho. Tenho que bater o ponto antes ou depois de trocar o uniforme, doutor? Está aí uma dúvida aí de muitos, né? Então, geralmente isso acontece, Adilson, em empresas de manipulação de alimento. Por conta da vigilância sanitária, o uniforme ele tem que ser trocado dentro da empresa, segurança alimentar, certo? Se existirem esse tipo de funcionário na tua empresa, se esses funcionários fazem manipulação de alimentos e se eles são obrigados a trocar de uniforme na empresa, tanto colocar quanto tirar, o ponto tem que ser batido antes de colocar o uniforme e depois de colocar o uniforme na saída. Ou seja, eu vou primeiro entrar na empresa, depois eu me troco, depois eu vou trabalhar. Se a empresa não tem essa exigência, se a empresa não obriga o funcionário a trocar de uniforme no local de trabalho, ou seja, eu posso ir de uniforme de casa, aí o funcionário, ele, quando chegar na empresa, ele já vai bater o ponto, ou se ele não, né, tiver de uniforme, ele vai primeiro se trocar e depois ele vai bater o ponto. Então tudo vai depender de como a empresa exige o funcionário, né, a troca de uniforme dentro da empresa. Perfeito, doutor Eduardo, 11 horas e 1 minuto. Aqui na TV o senhor sabe que o tempo corre rápido demais. Nosso programa é curto, né? Não só o meu, mas todos os da grade. E nós temos assuntos ainda pertinentes pela frente. Vou agradecendo a sua vinda nessa terça-feira e com certeza lhe espero uma outra oportunidade. Será bem-vindo aqui, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição. Valeu. Muito bem, doutor Eduardo Gaudense com a gente. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo comercial e depois nós temos as matérias que movimentaram o setor de polícia nas últimas 24 horas aqui na nossa região. Vocês vão ver que bandidos renderam uma moradora na volta da padaria e assaltaram a sua casa ali no Estaleirinho. Nós já voltamos, é um instante só.